Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz seja com todos vocês, espero que todos vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Preparando o Caminho, mais um vídeo da série Luz para o Seu Caminho, que é uma série que tem a intenção de trazer dicas práticas, rápidas para você aplicar no seu dia a dia, na sua vida cristã, todos os dias. E hoje nós vamos falar sobre os olhos, sobre o nosso olhar. Cuidado com o que você vê. Mas antes disso, vamos orar para que Deus derrame sobre nós a graça dele e o entendimento que vem somente dele. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos aqui diante da Tua presença, reconhecendo que somos falhos, que sem Ti nada podemos fazer, e nós pedimos que o Senhor venha, Pai, com a Tua graça, com o Teu entendimento, abrir os nossos olhos espirituais para entender aquilo que o Senhor requer de nós e como caminhar em santidade e obediência a Ti, guardando a nossa visão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então nós vamos falar sobre os olhos, né? Em um mundo tão tecnológico como este que nós vivemos, basicamente grande parte ou todas as atividades ou a maioria das atividades que nós vamos fazer, elas têm relação com telas, celular, computador, televisão. Ou a gente está assistindo um vídeo no YouTube, como você está fazendo agora, vendo mídias sociais, ou vendo filmes, séries. Então tudo que a gente está fazendo, a gente está vendo e tem relação com telas. E isso, por um lado, é muito bom. Como que eu poderia trazer uma mensagem de Deus para a sua vida sem o auxílio da tecnologia, né? Para diversas cidades, países, onde quer que você esteja. Então, por esse lado é bom. Porém, o inimigo, ele não cria nada. Ele tenta imitar e deturpar aquilo que Deus criou. Então, algo que é benéfico, ele usa para o mal, para nos oferecer pratos agradáveis aos olhos, para nos fazer pecar. Então, a tecnologia, se utilizada para o bem, é excelente. Porém, nós temos que ter cuidado porque o inimigo tenta utilizá-la para o mal. E agora nós vamos ver o que a palavra nos fala acerca dos olhos. A Bíblia nos fala no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23, que os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Uau, que palavra forte, meus irmãos. A Bíblia fala que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Porém, se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas, e que densas trevas serão. Então nós podemos ver a importância, né? A palavra fala que os olhos são a janela da alma. Em outras traduções, nessa mesma passagem de Mateus 6, a Bíblia fala que os olhos são a luz do corpo. Aqui a palavra trouxe a candeia. Em outras traduções, a luz. Mas o sentido é o mesmo. Os nossos olhos, eles têm o poder de iluminar todo o nosso corpo ou escurecer todo o nosso corpo. Então o poder do olhar, o poder dos olhos é tremendo. E Satanás sabe disso. Nós vamos ler em Gênesis agora. Quando que começou essa questão do olhar, essa indução ao pecado pelo olhar? Em Gênesis capítulo 2, versículo 9, a palavra diz o seguinte: o Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aqui no livro de Gênesis, logo no início da criação do mundo como nós conhecemos hoje, Deus ele fez todo tipo de árvore agradável aos olhos. E depois a Bíblia menciona o paladar. Então, primeiramente, Deus fez coisas agradáveis aos olhos. Até em uma célula a qual participo na minha igreja, né? Um amado irmão e o nosso pastor, eles trouxeram essa passagem que deu essa luz, né, para esse vídeo aqui, né, que fala sobre esse olhar, né, que Deus primeiramente ele fez árvores agradáveis aos olhos. Eu e a minha esposa, nós assistimos muito MasterChef. E uma coisa que eles pegam muito no pé, que eles batem muito na tecla ali, é do empratamento. O que é o empratamento, Felipe? É esse ato de embelezar o prato.
Porque primeiramente, quando o prato chega na sua frente, você come ele com os olhos, e depois você degusta. Então, por exemplo, no programa MasterChef, os chefes prezam muito pelo empratamento, pela beleza. E é o que a Bíblia nos diz aqui. Primeiramente, Deus fez árvores que a mulher olhou, o homem olhou e que eram agradáveis aos olhos. E depois falou sobre o paladar. Mais uma vez lembrando que o olho, ele meio que chega primeiro. Antes de conceber uma ação, de conceber um pensamento, tudo passa pelo olhar. Um pouquinho mais à frente, em Gênesis capítulo 3, versículos 5 e 6, diz o seguinte: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Então aqui, meus irmãos, essa passagem ilustra, né, o ato pecaminoso, o ato de desobediência que trouxe o pecado e a morte para o mundo. A Bíblia relata que Deus fez toda árvore agradável aos olhos e boa, né, para delas se comer. E no meio do jardim tinha a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. Então a serpente induz Eva a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E qual o argumento que ela usa? Não, vocês não vão morrer, muito pelo contrário, vocês serão como Deus, porque os seus olhos se abrirão. Novamente aqui nós vemos os olhos. No versículo 6, a Bíblia fala que Eva viu que a árvore era agradável, ou seja, ela viu primeiramente. Então, claro, o pecado ele trouxe morte, mas uma das primeiras coisas que o pecado fez nesse momento aqui é tirar os olhos de Adão e Eva de Deus. A serpente fala que eles seriam como Deus porque os olhos se abririam. Na verdade, os olhos tiraram Deus do foco e se abriram para as coisas da terra. Até aquele momento, o olhar de Adão e de Eva era somente para Deus, para as coisas de Deus. Mas a partir do momento que a desobediência entrou, que o pecado entrou, os olhos saíram de Deus e voltaram para as coisas do mundo. Então, um dos objetivos de Satanás na nossa vida é justamente esse: tirar o nosso olhar de Deus. Nós temos a história de Estevão, que foi o primeiro mártir, que enquanto ele estava sendo apedrejado, ele olhava diretamente para Deus. E por olhar fixamente para Deus, para Cristo vindo, ele conseguiu resistir àquele momento com graça e ainda pedir perdão por aqueles que o apedrejavam. Pedro, ele andou sobre as águas, olhando para Cristo. A partir do momento que ele começou a olhar para a tempestade, para as circunstâncias, ele começou a afundar. Os nossos olhos, meus irmãos, em qualquer situação, adversidades, lutas, doenças, tentações, têm que estar somente voltados para Cristo. Então é isso que nós queremos e estamos tentando aprender aqui hoje. Davi, o homem segundo o coração de Deus, qual foi o principal pecado dele, né? O adultério com Batseba, ou Betseba, como você preferir chamar. Ele estava, né, em uma época que era de reis estarem em guerra, ou seja, o primeiro ponto aqui é a omissão. Então, homens, principalmente, não devemos ser omissos. Então, Davi tinha que estar em guerra, que era período de guerra. O que ele estava fazendo? Estava em casa, dormindo. E a Bíblia relata que ele se levanta e vai passear pelo terraço. Então, ele viu Batseba. E a partir do momento que ele viu, o desejo pecaminoso entrou dentro dele. E a partir daí ele adulterou, depois matou o marido dela. E a história se desenrola. Então, qual que é o objetivo de Satanás, meus irmãos? Tirar os nossos olhos de Deus. Então, nós temos que vigiar muito com aquilo que nós vemos. Não adianta nada nós orarmos 30 dias seguidos, jejuarmos, se no outro dia eu não vigio o meu olhar. E permito que os meus olhos contemplem coisas que não são lícitas, que não convém, que são pecaminosas para a minha vida.
Isso está em todos os lugares, como eu trouxe inicialmente, nas telas, redes sociais, YouTube, séries, filmes, trabalho, até mesmo na igreja, abrindo esse parêntese. Nós, como cristãos, homens, mulheres, temos que nos vestir com decência e modéstia, é o que a palavra nos orienta. Mas será que as nossas roupas, quando nós vamos para os cultos, têm sido dessa forma? Às vezes tem uma irmãzinha, um irmãozinho que justamente está lutando ali naquele momento com a tentação no olhar. E nós, com tamanha sabedoria, chegamos com roupas apertadas, roupas sensuais que marcam os nossos corpos. E nós somos pedra de tropeço na vida daqueles irmãos. Tenham consciência disso, que quando você usa roupa sensual, roupa que marca, roupas decotadas, roupas curtas, em qualquer lugar que seja, principalmente na igreja, nós estamos sendo pedra de tropeço, atrapalhando a vida do irmão. Tamanho é o poder do olhar. O olhar, ele vê, entra na mente como desejo, da mente desce para o coração, né, que vai conceber o ato. A partir do ato, ele pode se tornar um hábito. E se tornou-se um hábito, aí é difícil de erradicar. É Cristo, somente Cristo para tirar. Então, meus irmãos, o adendo aqui, né, o principal, na verdade, o objetivo desse vídeo é nos atentar para aquilo que nós temos visto e aquilo que nós temos olhado. Porque nós vimos aqui o tamanho e o poder da palavra de Deus. E os nossos olhos têm que estar fixos somente em Deus. Amém, meus irmãos. Então, só para finalizar, eu fiz um pequeno corte porque os cachorrinhos aqui do vizinho estavam latindo. O objetivo de Deus para as nossas vidas é que os nossos olhos estejam somente para Ele, somente nele, para as coisas de Deus, coisas santas, coisas agradáveis, coisas boas, coisas que alimentam a nossa alma com Deus. Então vamos vigiar com aquilo que nós temos visto, seja no celular, seja nas televisões, computadores, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja na igreja. Vamos vigiar o nosso olhar, pois o pecado, primeiramente, ele entra pelo nosso olhar. Então, se nós guardarmos os nossos olhos, todo o nosso corpo será luz, todo o nosso corpo será bom. Então é isso, meus irmãos, que a graça de Cristo esteja com vocês e que essa palavra gere vida em vocês. Um grande abraço. Amém.